Hey, Thanos! Ele não é apenas outra versão do Titã Louco. Estamos falando do Thanos no fim dos tempos, depois de conquistar o universo, derrotar todos os heróis, vilões e entidades cósmicas, e ficar com apenas uma coisa: arrependimento. Apresentado na HQ Thanos, o Rei Thanos é uma versão do personagem no futuro distante, que conseguiu o impossível, aniquilou toda a vida e matou o universo Marvel. Galactus? Morto. Celestiais? Desaparecidos. Os Vigias, Ego, o Tribunal Vivo, até as entidades abstratas como a Eternidade e Infinito, todos obliterados. Só restou Thanos, reinando de um trono feito de ossos e cinzas, acompanhado por poucos sobreviventes, o motoqueiro fantasma cósmico, seu arauto, e o Hulk, mutado e escravizado como seu animal de estimação. O mundo, quebrado e silencioso, obedece por padrão, afinal, não há mais ninguém para se rebelar. Mas aqui vem o ponto crucial: ele não está satisfeito. Pelo contrário, Thanos é atormentado pela falta de propósito. Sem mais nada para matar, ele percebe que a única glória verdadeira seria enfrentar o último inimigo, ele mesmo. Assim, o Rei Thanos invoca sua versão mais jovem através do tempo, não para treiná-lo e nem para dar conselhos, mas para matá-lo. Ele acredita que o único ser digno de encerrar sua existência miserável é ele próprio, e que só poderá entrar no além se derrotar o único ser que nunca conseguiu destruir, a própria morte, personificada como Lady Death. Mesmo após aniquilar deuses, celestiais e entidades cósmicas, ela ainda o rejeita. O objetivo final de Thanos é conquistar o amor da morte, e para isso ele precisa morrer pelas mãos de uma versão melhor de si mesmo. Na HQ, Thanos vence, o Thanos do presente acaba ajudando o plano final de sua versão futura. Juntos, eles enfrentam o Surfista Prateado empunhando o Mjolnir, agora chamado de O Caído, o último sobrevivente do universo, que lidera a onda de aniquilação. Após derrotarem o motoqueiro fantasma cósmico, o surfista é atacado pelo Hulk, mas consegue acalmá-lo, fazendo voltar à forma humana, segundos antes do Rei Thanos atravessar seu corpo com a espada do Crepúsculo. Quando tudo parece encerrado, o Rei Thanos revela seu maior medo: a morte abandonou. Toda sua jornada, destruição e obsessão por equilíbrio foram por ela, e ao eliminar tudo, ele se tornou irrelevante, até mesmo para a própria morte. O Thanos jovem percebe que aquele futuro é um fracasso e jura nunca se tornar aquilo. Ao retornar ao seu tempo, ele apaga a existência do Rei Thanos, destruindo a linha do tempo onde reinava e abrindo um novo caminho para si. No fim, o Rei Thanos conseguiu o que queria e descobriu que não significava nada. Thor, Rei das Runas! Thor, Rei das Runas, é uma das versões mais poderosas de Thor já mostrada nos quadrinhos da Marvel, um deus que transcendeu o destino, a morte e até o próprio conceito de divindade. Essa versão aparece na HQ Thor de 1998, durante a saga épica do Ragnarok, o fim dos deuses nórdicos. A história começa com a destruição iminente de Asgard. Thor já viu esse ciclo acontecer inúmeras vezes. Os deuses vivem, morrem e renascem, presos num loop eterno, ditado pelas Nornas, tecelãs do destino. Percebendo que até ele mesmo é apenas uma peça nesse jogo, Thor passa a questionar a própria natureza da existência. Determinado a quebrar o ciclo e salvar seu povo, ele inicia sua jornada de iluminação e transformação. Thor sacrifica seu olho em troca de sabedoria, assim como Odin também havia feito, e depois se enforca na árvore do mundo Yggdrasil, por 9 dias e 9 noites, suportando um sofrimento inimaginável. Através desse sacrifício, Thor desperta o poder das runas, adquirindo conhecimento infinito e uma consciência cósmica. Quando retorna, ele já não é mais apenas o deus do trovão, ele é o Thor, Rei das Runas, um ser que incorpora a força divina em seu estado mais puro, com poder bruto e visão onisciente. Como o Thor das Runas, ele destrói aqueles que se sentam nas sombras, misteriosas entidades divinas que se alimentam do ciclo infinito de Ragnarok e controlam o destino de todos os deuses. Essas entidades eram consideradas inalcançáveis, mas Thor as aniquila, quebrando os alicerces da própria hierarquia divina. E ele vai além. Thor permite que o Ragnarok aconteça, mas desta vez não como um ciclo de renascimento. Ele o encerra completamente. Ele deixa Asgard ser destruída para que os deuses sejam finalmente libertados do destino, quebrando esse ciclo para sempre. Ao fazer isso, Thor entra em um tipo de sono cósmico, esperando até que o universo precise dele novamente. Nesse nível, o Thor, Rei das Runas, é praticamente invencível, capaz de enfrentar de igual para igual entidades cósmicas como Galactus, Oblivion ou até o Tribunal Vivo. Essa versão de Thor representa a força da mudança, o quebrador de ciclos, e um deus que ousou desafiar o próprio destino.
Deus Imperador Destino. O Deus Imperador Destino é a versão definitiva de Victor Von Doom, e aqui ele não é apenas um gênio ou tirano. Ele é literalmente um deus. Essa versão aparece no evento Guerras Secretas e é uma das reencarnações mais poderosas e aterrorizantes de qualquer personagem da Marvel. A história começa com o colapso do multiverso. Todas as realidades estão morrendo por causa das incursões, eventos catastróficos onde universos colidem e se destroem mutuamente. Enquanto o multiverso desaba, Doom trabalha ao lado do Homem Molecular e Doutor Estranho, tentando impedir o fim de tudo. Mas quando acontece a última incursão entre a Terra 616 e o Universo Ultimate, Doom rouba o poder dos Beyonders, seres cósmicos capazes de destruir universos inteiros com facilidade. Munido desse poder divino, Doom cria um novo mundo, um mundo de batalha, feito a partir de fragmentos de universos destruídos. Ele mata os Beyonders, reescreve a realidade e se declara Deus Imperador Destino. Nesse novo mundo, Doom reina com autoridade absoluta. As pessoas o veneram como uma divindade, e até entidades cósmicas como Galactus e o Tribunal Vivo são destruídas ou remodeladas para servi-lo. Doutor Estranho se torna seu xerife, e a Sue Storm sua rainha, embora ela nem saiba que teve suas memórias alteradas por Doom. Apesar de todo o poder, ele é atormentado pela dúvida, teme que não seja digno de tamanha força. E no fundo, ele sabe que o Reed Richards, seu eterno rival, ainda está vivo nos destroços da Terra 616, e talvez fosse o homem que realmente merecesse ser um deus. Quando Reed finalmente retorna e o confronta, Doom admite a verdade que sempre o perseguiu. Reed teria feito melhor. Esse único momento de vulnerabilidade é o suficiente para o Homem Molecular retirar o poder de Doom e entregá-lo a Reed, que então reconstrói todo o multiverso. Mas Doom não morre, ele sobrevive e fica marcado tanto emocionalmente quanto fisicamente. E pela primeira vez em sua vida, ele tenta ser uma boa pessoa. Chega a abandonar a máscara e a assumir o manto de Homem de Ferro infame, buscando honrar o legado de Tony Stark após sua morte. O Caído! O Caído é uma versão futura do Surfista Prateado que aparece na saga Thanos Vence. Nesse futuro sombrio, Norrin Reed não é mais o nobre arauto de Galactus que conhecemos, mas sim um sobrevivente implacável e vingativo em um universo arruinado. Nesse futuro, Rei Thanos, a versão mais velha do Titã Louco, já venceu. Ele exterminou todos os heróis, deuses cósmicos e conceitos existentes. Apenas um ser continua a desafiá-lo: o Caído, que se revela ser o Surfista Prateado empunhando Mjolnir, o martelo de Thor. Após séculos de perda, arrependimento e raiva, o surfista se tornou digno. A transformação de Norrin Reed no Caído nasce da sobrevivência e do desespero, vagando pelo universo morto por milhares de anos, sobrevivendo a Galactus, aos Celestiais e a todos os vestígios de vida. Sua aparência, polida e lisa, agora está marcada e desgastada, e seu poder cósmico permanece intacto, mas agora fundido à força divina do martelo de Thor, se tornando um dos seres mais poderosos restantes. Quando o Caído chega ao castelo de Doom, que agora é a fortaleza do Rei Thanos no fim do tempo, ele não é mais o arauto pacífico que conhecíamos. Norrin agora é um ser forjado na escuridão, e atrás dele vem a Onda de Aniquilação, que é o seu exército final contra o Titã Louco, com seu corpo cheio de matéria negra, a força primordial que mantém as galáxias unidas. Mas Thanos estava preparado. Sabendo que o retorno do surfista era inevitável, o Rei Thanos enviou o motoqueiro fantasma cósmico para trazer sua versão mais jovem ao fim do tempo. Agora, duas versões de Thanos se unem para enfrentar o último rebelde do universo. Na batalha, a Onda de Aniquilação é destruída, não por Thanos, mas pelo motoqueiro fantasma cósmico, que libera fogo do inferno e energia cósmica para reduzir tudo a cinzas. O Caído avança, combinando seu poder cósmico com o martelo encantado de Thor e a densidade da matéria negra em seu corpo. Ele ataca tanto o Thanos jovem quanto o Rei Thanos, destruindo o motoqueiro fantasma. A luta força o Rei Thanos a usar sua arma final de reserva, o Hulk, ou o que restou dele. Quando Norrin e Hulk se encontram, o Caído não luta contra Bruce Banner, ele o alcança. No meio do caos, Norrin encontra paz momentânea com seu amigo, ajudando ele a voltar à sua forma humana. Mas, por trás, o Rei Thanos ataca com a Espada do Crepúsculo, empalando tanto Bruce quanto Norrin pelas costas. As duas versões de Thanos descem sobre ele, espancando-o sem misericórdia. Finalmente, Rei Thanos elimina a última luz do universo, cravando o crânio do Caído no cabo de Mjolnir. Hulk da Entropia!
O Hulk Entropia é uma das versões mais sombrias e aterrorizantes do Hulk, apresentada na série Hulk Imortal. Aqui, o Hulk não é apenas uma força da natureza em fúria, mas um vaso para um deus da destruição, ou um abaixo de todos, uma entidade cósmica infernal que representa o fim absoluto de tudo: ódio, entropia e aniquilação. A série parte do princípio de que Bruce Banner não pode morrer. Não importa o quão brutalmente seja atacado, o Hulk sempre ressuscita, restaurando seu corpo destruído. Porém, à medida que a história se aprofunda, algo antigo e horrível desperta dentro dele. Algo abaixo de tudo, ou um abaixo de todos. Um deus sombrio preso na camada mais profunda da realidade, oposto ao um acima de todos. Essa entidade escolheu o Hulk como o vaso perfeito, usando sua raiva e traumas como um portal para o mundo vivo. Nessa versão, o Hulk cresce a um tamanho comparável aos celestiais mais poderosos e viaja pelo cosmos, destruindo mundos como se fossem nada. Nenhum planeta é seguro contra seu poder e fúria. Ele consegue destruir mundos com um soco, sem precisar de uma manopla do infinito, algo que nenhum outro Hulk ou ser do universo Marvel conseguiria. Na batalha final, Bruce adentra o lugar abaixo e confronta a verdade. Ele e o Hulk sempre foram avatares do um abaixo de todos. Cada ato de destruição, cada explosão de fúria foi uma brecha para a entrada dessa entidade. Mas Bruce não se entrega. Ele luta espiritualmente e psicologicamente, percebendo que o Hulk não é apenas raiva, mas sobrevivência. Ele é a razão pela qual Bruce suportou abuso, trauma e perda na infância. Enquanto totalmente manifestado, o Hulk Entropia é absolutamente aterrorizante. Ele não apenas destrói, mas corrompe, absorve seres cósmicos, dobra a realidade ao redor e arrasta almas para o tormento eterno. É como se o Hulk fosse Satanás em pessoa, possivelmente a versão mais poderosa e simbólica do Hulk já criada. Venom, Deus da Luz. O Venom, Deus da Luz, é a versão mais poderosa do simbionte Venom, apresentada no evento Rei de Preto. No final da guerra cósmica contra Null, o hospedeiro de longa data, Ed Brock, não se torna apenas uma versão mais forte de si mesmo, ele se transforma no Deus da Luz, a oposição suprema das trevas, e o novo Rei de Preto. Durante anos, Null pairou como criador dos simbiontes, um ser primordial nascido no vazio antes do tempo, que desprezava toda a luz e vida. Ele comandava um vasto exército de simbiontes e subjugava mundos inteiros. Quando invadiu a Terra, se iniciou a guerra final entre luz e trevas, e ninguém, nem os Vingadores, nem os X-Men, nem entidades cósmicas puderam detê-lo. No meio do caos, acontece algo inesperado. A Força Enigma, também conhecida como Deus da Luz, finalmente escolhe um hospedeiro, Ed Brock. Guiado pela pura vontade de proteger seu filho e o mundo, agora, Ed não é apenas Venom, ele é Venom alimentado pela pura luz cósmica. Nesta forma, ele se torna quase imparável, com uma presença colossal e armadura viva semelhante ao simbionte, mas blindado com energia radiante. Ele empunha uma arma única, uma fusão do Mjolnir e da prancha do surfista prateado, formando um enorme machado de batalha que combina trovão divino e poder cósmico. Com esse poder, Ed enfrenta Null de um jeito que ninguém mais poderia. Durante o confronto final, Null tenta corromper ele, envolvendo ele em seus tentáculos sombrios. Mas Ed transcendeu seus medos, sua raiva e até a própria persona Venom. Ele arranca o deus simbionte do planeta e o lança nas estrelas e destrói Null, o jogando no sol, luz pura limpando a escuridão absoluta. Após a derrota de Null, Ed não retorna a ser apenas um hospedeiro. Ele se torna o novo Rei de Preto, mas um rei de equilíbrio, protegendo e guiando a mente coletiva dos simbiontes. Assim, Venom evolui de anti-herói de rua a guardião universal e deus da luz, representando a evolução final de Ed Brock. Binária! Antes de se tornar a Capitã Marvel, Carol Danvers atingiu níveis quase divinos como Binária, uma das formas mais poderosas que já alcançou. Essa transformação não veio da tecnologia, mas de uma explosão cósmica que reescreveu seu DNA e transformou ela em uma estrela viva. A origem de Binária começa durante a clássica fase de Os Fabulosos X-Men. Depois que Carol perdeu seus poderes de Capitã Marvel para a Vampira, que na época ainda era vilã, ela ficou sem poderes e emocionalmente abalada. Os X-Men a escolheram, e durante uma missão no espaço, Carol foi capturada por uma raça alienígena chamada Brood. Enquanto faziam experimentos com ela, os Brood acidentalmente desbloquearam seu verdadeiro potencial, ativando o DNA híbrido que estava latente há anos. O resultado foi a Binária,
um ser fundido com o poder de um buraco branco capaz de acessar todo o espectro eletromagnético, manipular energia estelar e gerar calor e radiação em escala cósmica. Ela podia voar mais rápido do que a luz, sobreviver no espaço sem proteção e enfrentar ameaças galácticas diretamente. Era como se fosse uma supernova ambulante. Como binária, Carol se juntou aos Starjammers, um grupo de rebeldes espaciais liderados por Corsário, pai do Ciclope, e passou anos enfrentando ameaças cósmicas. Durante esse período, seu nível de poder era comparável a seres de nível celestial. Ela podia dobrar as leis da física com rajadas de energia, absorver radiação e emitir energia de uma estrela. Embora Carol eventualmente tenha perdido os poderes de binária devido ao uso excessivo deles, eles nunca a abandonaram totalmente. Em histórias posteriores, como a Capitã Marvel de Kelly Thompson, a forma binária retorna através de memórias, sonhos ou explosões temporárias de poder. Motoqueiro Fantasma Cósmico! O Motoqueiro Fantasma Cósmico é a fusão do espírito da vingança do poder cósmico e da alma atormentada de Frank Castle, também conhecido como Justiceiro. Ele é uma potência cósmica, um anti-herói vingativo e insano, solto pelo multiverso. Sua origem vem da revista Thanos de 2016. Em um futuro alternativo, onde Thanos exterminou quase toda a vida, Frank Castle faz um acordo para se tornar o Motoqueiro Fantasma, com o objetivo de continuar sua interminável cruzada de vingança. Mas havia um problema. Ele é o último ser vivo, não resta ninguém para punir. Enlouquecido pela solidão cósmica, Frank vagueia pelo deserto de uma terra morta por anos, perdendo a sanidade. É então que Galactus aparece, enfraquecido e desesperado, buscando ajuda contra Thanos. Frank, desejando propósito, se oferece para servir como seu arauto, combinando o espírito da vingança com o poder cósmico. E assim, ele se torna o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Ele cavalga uma moto espacial com correntes flamejantes através da galáxia, destruindo ameaças cósmicas em nome de Galactus. Eventualmente, Thanos mata Galactus, mas em vez de acabar com Castle, o convida para se juntar a ele, fazendo do Motoqueiro Fantasma Cósmico sua mão direita. A história, porém, não termina aí. Frank é puxado de volta no tempo para impedir que Thanos se torne quem é. Em um twist hilário, ele sequestra o bebê Thanos e tenta criá-lo se tornando seu pai. Ele tenta criar Thanos, ensinando que não se deve assassinar ninguém. Claro, isso não dá muito certo. Não se pode realmente superar o destino. Quanto aos seus poderes, o motoqueiro fantasma cósmico pode voar mais rápido do que a luz, gerar rajadas de fogo infernal e construções de energia, e também se curar de quase qualquer ferimento. Mas é sua personalidade que realmente se destaca. Frank Castle ainda está lá, sarcástico, cínico e muitas vezes hilário, como se fosse um Deadpool com poderes do motoqueiro fantasma, consciência cósmica e ainda assim menos sanidade.